paz. Graças a Deus nós voltamos aqui com mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos ter alguns próximos vídeos um pouco mais curtos, alguns mais longos e alguns divididos, porque nós vamos chegando a determinados assuntos que tem muitas perguntas. O assunto de hoje é sobre perturbação espiritual. Vamos começar? Pergunta 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Resposta dos Espíritos. Imediatamente não é bem termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Antes da gente comentar, vou ler o próximo, porque são complementares, tá? Então vamos lá. Pergunta 164. A perturbação que se segue à separação da alma do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por mais tempo a impressão da matéria. Bom, para que a gente entenda bem essa questão, a gente tem que lembrar que nós não somos o nosso corpo. É começo de conversa. Nós somos um espírito que tem um corpo espiritual e este corpo espiritual está ligado ao corpo físico nessa reencarnação. Uma vez que a gente desencarna, o nosso corpo físico, este, vai morrer. O nosso perispírito, ou corpo espiritual, não. Permanece junto com o espírito. Quando nós falamos a separação da alma e do corpo, do espírito e do corpo, Kardec está falando entre a separação entre o perispírito e o corpo físico. E essa separação, muitas vezes, não se dá de imediato. Ela demora algum tempo. Mesmo que haja uma sensação total da vida, ainda há resquícios, digamos assim, de energia vital, e esses laços se demoram um pouco. Principalmente quando há uma morte violenta, onde, digamos assim, os laços que nos unem ao corpo físico, que são molécula a molécula, nosso perispírito está ligado ao corpo, molécula a molécula, eles demoram a se desatar, porque ainda estão muito fortes, né? Demora um pouquinho para isso acontecer. Isso é mais fácil naqueles, por exemplo, que estão tendo uma morte, digamos assim, pelo desgaste do corpo, velhice, uma doença de longo prazo, onde você vai perdendo a vitalidade do corpo ao longo do tempo, até um ponto em que a máquina orgânica não consegue mais funcionar. Nesses, há um desligamento até mais fácil. Mas quanto à perturbação, após o desligamento, isso vai demorar de acordo com a condição de cada um. Uma das coisas mais difíceis que às vezes a gente encontra quando a gente tenta explicar o Espiritismo é que as pessoas gostariam que a gente desse uma resposta absoluta que englobasse todos os casos. Isso não existe. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de indivíduos. Nós estamos falando de pessoas e cada pessoa tem sua característica, cada pessoa construiu a sua vida de uma maneira, a sua percepção, a sua sensibilidade. Então, para cada um, essa experiência vai ser única. O que nós sabemos é que, quanto mais desprendido da matéria, quanto mais consciente da sua realidade como espírito, fica mais fácil de entender isso. Por quê? Vamos imaginar que uma pessoa seja totalmente materialista, não acredite em Deus, não acredite em vida após a matéria. Para ele, a morte é a total aniquilação de tudo. É total aniquilação. Ele não vai lembrar, ele não vai existir, ele não vai sentir, acabou. Não existe mais. Imagine o quanto é difícil você acordar no plano espiritual, você vê, enxerga, ouve, e você definir que
que você não tem mais corpo físico. Se você não tem ideia, se você nunca pensou nisso, a ilusão que você continua vivendo é normal. Esse fenômeno a gente vê muito dentro da doutrina espírita, nas reuniões de socorro espirituais, onde os espíritos acabam dando uma comunicação falando justamente isso. Eles não têm noção de onde estão. Muitas vezes também ocorre uma verdadeira amnésia. A pessoa às vezes não lembra o que aconteceu de imediato, não tem ideia de onde está, a mente fica muito embaralhada. Então é complicado. Há um fenômeno, no caso da mediunidade, que ajuda muito nesses casos, que é o chamado choque anímico. Quando o espírito se aproxima do médium, ele entra em contato com o perispírito do médium. Então ele recebe parte dessas energias físicas que o médium possui. Então é como se ele recobrasse um pouco as faculdades que ele tinha no corpo físico. Isso ajuda a despertar, a compreender melhor a sua situação, a ouvir. Porque às vezes ele está tão preso nos seus próprios pensamentos, na sua angústia, no seu aperreio naquele momento, que ele não consegue nem perceber, nem ver, nem ouvir o plano espiritual. Então às vezes é mais fácil ele ouvir alguém encarnado, porque ele se encontra na mesma realidade mental do mundo assim, do que em espírito superior. E com esse primeiro contato, através da via mediúnica, muitas vezes ele consegue vislumbrar alguém que pode orientá-lo, vai socorrê-lo, e começa todo o processo de socorro dele. É lógico que não é a única solução. Não existem reuniões mediúnicas suficientes para atender o mundo inteiro, isso é bobagem. Mas funciona, ajuda muito, e realmente faz parte do exercício mediúnico, até de caridade, fazer esse socorro a quem passa por esse momento. Existem indivíduos, para a gente ter uma ideia, que são tão apegados à realidade física que eles passam a viver o dia a dia como se ainda estivessem encarnados. Esses aí já estão num grau de apego tão grande que ele sai para trabalhar, ele pega o ônibus, ele bate cartão, senta na mesa para comer com a família, como se fosse o normal. E às vezes ele fica até chateado. Poxa, o pessoal lá em casa está com raiva de mim, ninguém quer falar comigo. E ele cria na sua própria mente a ilusão das coisas numa continuidade, porque ele não consegue se aperceber nesse momento. São situações muito estranhas, né? Ao ponto, às vezes, da pessoa, ao desencarnar, assistir o próprio enterro como se estivesse acompanhando o enterro de uma pessoa que ele nunca ouviu, não sabe quem é. Aí ele acha curioso, diz, mas quem é que está sendo enterrado? Ele não associa que é ele. Ele não consegue entender que ele pode ver o próprio corpo e aquele é ele. Às vezes acompanha o próprio enterro, mas não desperta assim tão fácil. Então, para cada um, essa realidade funciona de uma forma diferente. A gente já tinha comentado um pouco sobre isso, sobre essa perturbação. A gente vê isso num grau exacerbado quando a gente vai falar, por exemplo, dos suicidas. Eles entram nessa perturbação, às vezes, durante anos, porque demora para que ele consiga voltar ao seu equilíbrio, sair daquele choque que ele causou contra si mesmo. Às vezes as pessoas até perguntam assim, mas o espiritismo é muito duro com relação aos suicidas. Não é o espiritismo que é duro. É uma realidade onde ele se encontra. Ele não está condenado pela eternidade, ele não vai sofrer pela eternidade, mas muitas vezes aquele momento inicial faz com que ele não consiga ouvir nem ser ajudado de imediato. As orações, as preces por ele, com certeza vão ajudá-lo a diminuir esse período de tempo e ajudá-lo a tomar consciência de si mesmo e de que ele pode mudar essa situação. Mas inevitavelmente demora. Então, no caso dos suicidas, paciência, perseverança e oração por ele que a gente pode fazer de imediato, logo após a circunstância, o fato ocorrido. E a última pergunta 165,
O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a adoração mais ou menos longa da perturbação? Responde os Espíritos. Influência muito grande, por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Ser espírita necessariamente não torna mais fácil, mas supõe-se que uma vez que você tenha a ideia da vida espiritual, fica mais fácil aceitá-la. Daí a diminuição desse tempo de perturbação. Mas como a gente falou, o que vale realmente é a espiritualização do ser. O quanto nós realmente vamos nos tornando pessoas melhores, vamos construindo o nosso ser de maneira mais clara, isso vai ficando cada vez mais fácil lidar com o plano espiritual. Então a questão da religião é relativa, mas com certeza a ideia de haver uma vida após a morte nos ajuda a enfrentar essa realidade com mais tranquilidade. Esperamos que seja útil para vocês esse estudo e pedimos que leiam o Livro dos Espíritos. Não só escutem os textos, não só ouçam os vídeos. Deem uma olhada, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E lembrando sempre que aqui é um pequeno resumo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E muitas vezes nós não lemos aqui os comentários feitos por Kardec, nós os usamos nos resumos que fazemos. Então ler é sempre o mais importante. O vídeo fica como complemento da leitura e do estudo. Muito obrigado, que Deus acompanhe.